Em relacionamento, sobretudo relacionamento afetivo, amoroso, tudo que a gente quer é parceria, confiança, autonomia e respeito. Mas pode acontecer exatamente o contrário. A chamada relação tóxica é mais comum do que se imagina e pode afetar a saúde mental e até a saúde física dos envolvidos. É preciso identificar os sinais e saber como sair desse tipo de relação. Assunto sério e necessário para o Papo de Quinta. Agora sim, ó, nosso trio formado mais uma vez, acho que pela primeira vez em 2023, não é? Aqui no estúdio eu recebo a ginecologista André Larissa, o sexólogo André Memória. Bom dia, feliz ano novo agora para o nosso trio, sejam bem-vindos. Obrigada, bom dia. Bom dia, ó, vamos falar sobre relacionamento tóxico, você já viveu alguma experiência? Vai contando aí pra mim, no @CorreioTV ou então pelo nosso WhatsApp, o 991050400. Eu quero e conto com a sua participação. Não quer se identificar? Não tem problema. O importante é você dividir isso com a gente, tirar suas dúvidas, aproveita a presença aqui dos nossos especialistas e vai mandando sua mensagem pra gente. O WhatsApp do MD na tela, 991050400, e tem a opção de você compartilhar também pelo nosso Instagram, o @CorreioTV. Antes de qualquer coisa, eu preciso perguntar para vocês como é que surge uma relação tóxica, né? Para que as pessoas já comecem a perceber esses sinais. De que forma essas nuances começam a aparecer, doutora? Olha, bem no início é até complexo para a pessoa que está numa relação dessa identificar. Porque essa relação, ela vai ser bem no início até protetora, amorosa. Ela chega com muita sutileza, mas eu sempre digo, toda relação ela tem que manter você na sua integridade, na sua essência. Aquela pessoa que não deixa você exercer sua liberdade, sua autonomia, sua plenitude de ser você quem é. Aquele que fala assim, não pode. A gente sabe conceitualmente tudo que a gente não pode quando está no relacionamento. Ou seja, tudo que for contra respeitar aquela pessoa, mas contra a minha pessoa também. Então é sobre mim nesse relacionamento e não tanto sobre o outro. Porque uma relação tóxica, ela traz danos para você, não era para o outro. Entendi. Até André, né? A gente tem um grupo nas redes sociais que a gente fica comentando algumas temáticas e André sugeriu um tema pra gente, um vídeo, na verdade, pra gente mostrar aqui no Mulher Demais. É uma animação, né? E vai mostrando muito claramente nessa animação as características dessa relação tóxica. Esse vídeo foi compartilhado através do canal Mulheres Transformadoras no YouTube. Se você quiser lá, ó, acessa, procura aqui, a gente vai exibir algumas imagens também. E é interessante porque esse vídeo vai mostrando bem as características, como se fosse um passo a passo mesmo, né, André? Dessa relação tóxica, ó. Começa exatamente como a doutora Andréa falou, com muitas flores, né? Muitos sorrisos. Sim. Mas quando é que a pessoa começa a perceber que a relação não é como ela imaginava, André? Tem uma palavrinha-chave que até a Andréa citou, liberdade, eu cito outra, que é controle. Quando você percebe que o outro quer te controlar, liga o alerta. Ah, André, o que é te controlar? E essa roupa? Vai pra onde com ela? Por que você cortou o cabelo dessa forma? E essa maquiagem? Não era melhor tirar? Esses amigos não são bons pra você, sendo que são seus amigos de sempre, seus melhores amigos da vida, né? E aí vai, ou seja, a pessoa quer controlar o outro em vários aspectos da vida. E esse controle, ele é uma forma de violência. Sim. Porque se eu não posso ser quem eu sou, quem eu desejo ser, então eu não vou ser ninguém. Sim. Logo, aquela pessoa, através desse controle, faz com que você entre numa bolha de que essa relação, ai meu Deus, se eu sair dela vai ser ruim pra mim. Eu vou deixar de ser quem eu sou. Eu vou deixar de ser amada. Eu vou viver uma vida pior. Então isso vai te aprisionando. Sim. E essa prisão muitas vezes vai ser violenta, vai ser ruim e vai levar uma vida muito negativa em vários aspectos, né? Pois é, e assim, eu acho que muita gente, ouvindo o que os nossos especialistas estão falando, poxa, eu me identifico nisso aí, né? Mas às vezes assim, não,
É esse controle, esse ciúme é o jeito dele, Sim. é o jeito dela, é uma forma de me amar, então eu tô protegida ou protegido também. E esse controle excessivo, muitas vezes é confundido com o próprio afeto, né, Sim. doutora? Por que acontece isso também? Olha, na verdade a gente tem que entender que o dano que algumas pessoas podem até estar pensando é assim, mas não me bate, não me deixa agressão física. Eu acho que o dano psicológico, que é a sutileza dessa agressão, ou seja, é uma falta de saúde mental nesse relacionamento. Porque a gente entende que a nossa mente tem a saúde, mas a gente tem que entender que relacionamento também pode estar adoecido. Sim. Então não é saudável. E aí fica aquelas justificativas, não, mas o meu amigo implica. É porque os nossos amigos nos trazem a segurança e vai deixar em vulnerabilidade quem quer me controlar. Quem tá de fora consegue identificar melhor do que quem tá dentro da própria situação. E aí, amigos, a própria família, muitas vezes a mãe tem um olhar muito aguçado para isso. Quem tá de fora consegue identificar e aí como ajudar também? Primeiro, respeitar a vítima, porque em geral, quem está sofrendo alguma violência, mesmo seja psicológica, ela não se percebe como você disse, e aí é comum a pessoa, o amigo, o familiar dizer assim de cara, você é cega, é? Você não está vendo isso? Porque você não consegue sair disso? E aí, não falar essas coisas é um passo importantíssimo. E aí, entender o que a pessoa está pensando. Mas o que está pensando, o que está sentindo? Me conta um pouco mais da tua realidade, para que a pessoa se sinta acolhida. Esse é um passo importante para que aí ela consiga ter forças. Porque se você começa a acusar ela de fraca, você tá vendo porque você não fez isso antes, porque você não dá esse passo, mas ela não se vê assim, ela não consegue. Então, dar essa força, essa motivação, acolher aquela pessoa na sua fragilidade é um dos passos mais importantes para que a gente possa ajudar quem está vivendo uma relação abusiva ou violenta. Né? Até você citou aí uma palavra, André, que é o abusivo, né? Existem nuances diferentes da relação tóxica para a relação abusiva ou é a mesma coisa? Elas podem ser vistas como sinônimos, mas em geral a relação abusiva ela é mais grave do que a tóxica, né? A tóxica ela pode ser algo mais sutil, mais psicológico. Tende-se a ver o físico como algo mais grave do que o psicológico. Mas aí isso aí vai variar conforme a pessoa e pode ser tão grave um quanto o outro, não importa. Sim. Mas é isso, o tóxico ele tende a ter um significado um pouco mais psicológico e o abusivo um pouco mais físico. Mas lembrando, em geral, os dois estão juntos quase sempre. Sim. A gente trouxe aqui, né, esse tema para cá e eu solicitei do Mulher Demais, o 991050400. A Silvia dos Bancários disse que mora com o pai dos filhos dela faz 12 anos. Ela disse assim, eu não sei se eu gosto dele não, a gente briga demais, ele chega do emprego com a cara feia, vai embora com a cara feia, não fala comigo, não me procura mais pra nada, eu já tentei deixar ele, aí ele vai, me chama por causa das crianças. E aí ela quer saber o que significa isso. Nesse caso, são nuances de uma relação tóxica, uma relação adormecida, como a doutora Andrea falou, tudo isso junto. Como é que vocês identificam, avaliam, né? Olha, a gente já vê que aí existe um conflito no relacionamento. Só por esses dados não dá pra gente dizer que é uma relação tóxica, né? Ele tá exercendo controle sobre a vida dela? Como é que essa dinâmica, porque na verdade pode estar acontecendo desentendimento de comunhão, de falta de diálogo, e a falta de diálogo ela não é tóxica. Ela é um relacionamento que ainda não tá disfuncional, mas pode não existir ainda o controle. A pergunta é, ele está controlando a sua vida? A sua decisão de retornar é sua? Ou ele está lhe levando, lhe induzindo? E assim, na hora de um conflito, é muito difícil a gente avaliar sentimento, porque as nossas dores, elas tendem a ter um impacto sobre a nossa vida muito mais forte que as nossas emoções e prazeres. Sim. Porque a gente sempre foge da dor, né? Então, tem que reavaliar. Tem dúvida? Procura um psicólogo, vai fazer um diálogo com um especialista, né? André está disponível para sentir
E algumas vezes tem conserto. Sim, pois é. E assim, eu acho que o começo da mensagem dela já diz muito, né? Há 12 anos eu moro com o pai do meu filho. não é uma... O pai do filho não é namorado, nem marido. não é marido, é só o pai do filho Exatamente. no momento, né? Então já dá aí um indício bem expressivo, né, André? Será se existe aí uma dependência emocional ou financeira, ou algum tipo de dependência que ela não consegue avaliar muito bem? E é por isso que ter essa visão profissional ajuda, né? E o quão frágil ela está e como ela pode sair dessa situação. Porque a gente muitas vezes aprende que tudo a gente consegue fazer só e a gente é maravilhoso e somos heróis e heroínas, e nem sempre é assim. Ter essa ajuda externa de um profissional faz com que você enxergue e ganhe forças das quais você não estava muito atenta a isso. Então, é importante que ela converse com alguém, que ela busque ajuda, porque não está nada saudável para ela. Pois é. No próximo, por favor, eu costumo doutora. dizer também, porque muitas vezes a gente julga essa pessoa, mas ela até mesmo já se enxergou que ela tem que sair dessa situação. Mas muitas vezes a gente está tão acostumado a lidar com aquela emoção negativa que a gente não consegue sair dessa emoção. Eu costumo dizer que a mulher que sofre, o homem que sofre no relacionamento tóxico, abusivo, ele está acostumado com aquela emoção. Tipo uma pedrinha no sapato, ali vai doendo, doendo, e daqui vai a encaixando e pouco se amolda. Então, só a ajuda de um profissional que vai lhe ajudar, lhe direcionar. E muitas vezes não é que não enxerga, é que ela não sabe, e nem não é a falta de coragem. É que muitas vezes ela não sabe como. A forma, né? Por isso que é tão importante ter uma ajuda direcionada e técnica, né? Como aí uma questão de um psicólogo. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Conto com a sua participação, seja pelo @Correio TV ou pelo nosso WhatsApp, o 991050400. Vai mandando aí sua mensagem pra gente, compartilha, quem sabe, uma experiência. No próximo bloco, acho que eu vou abrir meu coração, vou contar pra vocês uma história. Depois eu conto. Olha, deixa eu dar esse recado pra vocês.